pra você, você acha que é melhor eu priorizar a parte do network, a parte da qualidade, de eu ter contatos ali, conexões de qualidade, ou eu priorizar a quantidade? A quantidade nem sempre ela vai te trazer o resultado efetivo. Então, assim, é bom sim a gente pensar em quantidade, quanto mais melhor, mas se eu não consigo ter uma base profunda ali, trabalhar bem as conexões, as poucas conexões que estão ali comigo, como é que eu vou aprofundar em outros relacionamentos? Aí vai ficar naquele relacionamento superficial. Sim. E aí, né, nem sempre o volume de estudo. Tanto é que quando a gente fala receber clientes por indicação, alguém cria esse vínculo. E as conversões, elas são muito maiores porque existe uma relação de confiança entre a pessoa que trouxe a indicação, né, de negócios pra gente. Então, assim, esse vínculo, ele precisa ser construído. Primeiro, a qualidade, depois a gente aumenta o número. Mantém, né, a qualidade ali dos relacionamentos e vai aumentando essa rede aí de maneira mais, né, estratégica ali, inteligente. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Em Tanto Podcast, episódio este número 25. E hoje vamos falar sobre o assunto networking. Será que você está se conectando de forma certa com as pessoas? Você está se relacionando, construindo relacionamentos estratégicos ou só colecionando contatos? E vamos aprender também a como transformar conexões em oportunidades reais para você. E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos com ela, profissional com mais de 20 anos de experiência com gestores em empresas públicas, privadas e até multinacionais líderes de mercado. É fundadora da Viviane Coach Executivo, que é uma empresa especializada no desenvolvimento de líderes, com mais de 8 anos de atuação e técnicas comprovadamente eficazes. Possui mais de 13 certificações em desenvolvimento humano e liderança e já contribuiu para inúmeras cases de sucesso. Atualmente é diretora executiva do BNI Triângulo Sul, maior organização internacional de network para empresários, liderando com excelência. Apaixonada por ensinar e desenvolver líderes, ela acredita que a liderança não precisa ser um fardo, mas sim uma ponte para uma vida mais leve, produtiva e conectada. Seja muito bem-vinda, Viviane Guerra. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de estar trazendo conhecimento, compartilhando experiências aí para a gente falar de um assunto que é tão estratégico, né, para as empresas e que nos ajuda a evoluir muito aí na vida, tanto pessoal quanto profissional. Sim. E Viviane, antes da gente entrar no assunto principal, né, que é network aqui do nosso episódio de hoje, eu gostaria que você mesmo se apresentasse para o pessoal, quem é Viviane Guerra, e contasse um pouco da sua trajetória até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto. Isso é legal, porque muitas pessoas se inspiram, assim, na história da gente, né? E eu gosto de contar, assim, que desde pequenininha eu já tenho uma veiazinha empreendedora, né? E lá nos meus 5 anos de idade ali, né, na infância, eu montava a lojinha dentro do quarto, chamava meu pai para vir visitar a loja e fazer compras. Depois eu tive um momento que eu tinha um campo de futebol, assim, em frente à casa da minha mãe, e eu via o pessoal sempre nos campeonatos, nos domingos, assim, saíam todo mundo com aquele calor, com muita sede e tudo. E inspirada no Chavinho, né, no Chaves, eu montei uma barraquinha de suco na porta, né, era a casa da minha mãe tinha uma grade, e eu montei, né, uma barraquinha de suco e vendi sucos ali, e eu acho que o pessoal também se motivava ali em estar consumindo, né, uma criança fazendo isso, né, e acabava atendendo uma necessidade deles também. Então essa veiazinha empreendedora de perceber uma necessidade, né, e fazer algo para contribuir com as pessoas, eu sempre tive isso. E eu cresci falando que ia ser veterinária, e aí veio uma parte bem confusa, assim, mas que eu faço questão de contar, porque ela me ajudou a estar aqui. Eu cresci falando que ia ser veterinária, né? E a minha mãe falava assim, que como que eu ia ser veterinária e as situações que eu ia passar e que era para eu pensar bem, aquela preocupação de mãe. E aí chegou ali na hora dos vestibulares mesmo, eu não fui para veterinária. E aí eu falei assim, mas eu tenho um talento para organizar uma coisa aqui, para motivar e puxar as pessoas para o movimento de cá e tudo. Eu percebi que tinha alguma coisa nesse sentido. E eu falei, eu vou fazer administração.
E aí eu fui, fiz os vestibulares, fiz vestibular para turismo também. E acabei entrando no curso de sistemas de informação, que não tinha nada a ver, né? Enfim, mas tudo isso tem a ver com o processo de autoconhecimento, né? Quando a Sim. gente não tem muita consciência, a gente toma decisões profissionais ali, né? O que eu vou fazer na minha vida, né? E naquele momento ali, a gente tende a escolher algo que antigamente a gente pensava isso, que eu vou fazer pro resto da minha vida. Sim. E sem autoconhecimento, sem entender essa dinâmica, sem a gente ter esse contato com as experiências, fica difícil a gente tomar uma decisão mesmo, né, assertiva. Uhum. E foi aí que eu fiz vários vestibulares, acabei entrando em sistemas de informação, que foi muito bom, um curso que me agregou muito na minha vida. E tudo que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer bem feito, né? Então eu fiz carreira, né? Tive a oportunidade de estágio logo nos primeiros meses de faculdade, sempre engajada ali, né? Participando, contribuindo dentro das empresas. E assim eu fui crescendo. Aí eu tive várias experiências, né? Passei por sala de aula, trabalhei com jovens adultos, eu fui professora de dança, de balé, né, quando eu era mais nova. Dei aula para crianças também, em várias escolinhas, sempre assim, né, trabalhando de alguma forma Aham. as minhas habilidades, né, e o meu lado ali profissional. E aí chegou o momento ali que eu estava numa multinacional, já estava há alguns anos trabalhando nessa multinacional, e aí a vida pessoal pediu uma atenção, falou mais alto, né, que aí o desejo de viver a maternidade, e aí eu tive que tomar decisões, né. E foi quando eu resolvi empreender. E eu já tinha feito cursos de liderança, já tinha, né, já tinha olhado, pesquisado cursos de coaching, e eu estava vendo um movimento de profissionais da área de gestão de projetos, né, que era uma pegada muito forte ali da minha atuação, e eu falei assim: "Vou fazer essa formação para isso me abrir portas. Eu não sei se vai ser aqui dentro, se eu vou sair da empresa, se eu vou atuar no mercado, eu vou fazer para abrir portas". E quando eu cheguei, na formação, aliás, até antes, né, porque eu me inscrevi e já comecei a mergulhar nesse universo. Aham. Quando eu fui entendendo o que que era coaching mesmo, eu me apaixonei, me reconheci ali, porque eu tenho uma pegada para humanas muito forte, né, e aí eu me encantei e ali também estava acontecendo nesse momento, um congresso internacional de coach executivo. E eu vi pessoas de referência no mercado, e eu falei assim: "É nesse caminho que eu quero seguir", atuando com empresas, né, usando todo esse know-how, toda essa bagagem que eu obtive aí na área da TI, trabalhando com projetos internacionais, né. Enfim, então eu me vi ali. E ali foi onde eu entendi que no mercado eu estaria contribuindo aí, né, coerente com o que eu Aham. acreditava, buscava, e a Viviane Guerra começou ali, né. Viviane Guerra empreendedora ali, no mercado mesmo. A empresa começou ali em 2015, e o meu pai ficava até super preocupado, porque ele falava assim: "Minha filha, olha a crise, as pessoas perdendo emprego e você tá abrindo mão do seu", com tudo que eu tinha dentro da empresa, o carro da empresa, né, o ônibus da empresa passava praticamente na porta da minha casa, e todos os benefícios que a gente tinha, um bom salário, e para ele não fazia sentido nenhum. Mas o chamado foi muito forte, e a paixão ali pelo desenvolvimento humano falou mais alto. E foi assim que eu comecei nesse mercado. E aí foi indo, né, a gente vai amadurecendo ali, ganhando experiências, né, consolidando a nossa marca, e e aí veio o BNI que potencializou tudo isso na minha vida profissional. E hoje eu tô aqui, entrei como membro, né, no BNI, fui a primeira presidente da primeira equipe que se formou, virei diretora consultora da organização, e hoje eu tive a oportunidade de adquirir a franquia e estou como diretora executiva. Então foi um chamado mesmo. Sim, foi. E pessoal, antes da gente entrar no nosso tema central aqui de hoje, que é network, eu gostaria de fazer alguns pedidos para vocês. Eu gostaria que vocês curtissem, comentassem esse episódio aqui no decorrer do episódio e principalmente se inscrevessem no canal, tá? Vamos fazer um trato aqui como sempre. Curta e se inscreva. Se ao final desse episódio você vê que o tema aqui abordado não fez tanto sentido, a forma que eu conduzi também não fez tanto sentido, aí você deixa de curtir e deixa de ser um inscrito no canal. Mas aposto que isso não vai acontecer.
Mas, Viviana, agora entrando no nosso assunto central, que é a parte de network, eu gostaria de saber por você. O que é realmente network de verdade? Boa pergunta. Eu falo que nessa trajetória minha, né, de empreender, lá no início eu fiz uma formação que tinha uma proposta de alavancar, né, de me dar segurança, embora eu tinha uma formação muito boa na parte técnica, né, eu fui buscar outros cursos livres ali para me ajudar a entrar e me sentir muito segura no mercado, no que eu estava me propondo a fazer. E nesse curso, lá no início, a pessoa, né, propôs, o profissional, ele conduziu a gente para um exercício e quando a gente falou de networking, eu falei, faz todo sentido, eu preciso trabalhar esse pilar, porque antes eu estava dentro de uma multinacional, trabalhando no setor de tecnologia, então, no máximo ali, meus relacionamentos, quem me conhecia eram as pessoas que trabalhavam comigo, né? Uhum. Os clientes internos e um ou outro relacionamento externo ali, né? Com o cliente, com os representantes aí que vinham fazer treinamento com a gente aqui, né? Na empresa. Então, as pessoas não sabiam quem era a Viviane Guerra. E como que eu ia vender algo no mercado que era novo, que se falava de coaching, ninguém sabia nada do que era isso. Então, eu falei assim, eu vou precisar trabalhar o networking. E as pessoas precisam saber que agora a Viviane não é mais uma profissional de TI e trabalha com a parte de desenvolvimento humano. E foi ali que eu comecei a intencionalmente trabalhar esse networking. E fui buscando, né, grupos, encontros, né, e criando vínculos ali com pessoas, marcando reuniões, né, para conversar, para conhecer, para as pessoas se atualizarem também do que eu estava fazendo, né, e lógico, as redes sociais aí também, que permite que a gente faça network com a nossa audiência, né? Sim. E então foi mais ou menos esse caminho de forma intencional. E como eu liderei um movimento que começou aqui das embaixadas da geração de valor, foi um momento muito rico e importante para mim na questão do networking. E a minha embaixada ali, foram várias embaixadas que começaram, a minha foi a que mais durou tempo. E nós ficamos um ano ali, né, trabalhando com os empresários que estavam unidos ali naquela proposta. E aí depois eu migrei para um grupo de empresários, né, o Clube AG8, de um amigo meu, fundado por um amigo meu, um grande amigo meu. E ali eu também fiquei por um tempo com eles, né? E a gente sempre, nesse grupo, como tinha muitos empresários que tinham um relacionamento fora de Uberaba, com Sim. executivos fora de Uberaba, eles sempre traziam a questão do BNI como referência. E aí, quando veio o BNI, eu, eu sabia, assim, não entendia como funcionava, mas eu sabia que era uma empresa com uma grande reputação e uma organização maior do que outras, né, que existiam no mercado. Então, eu já tomei a decisão de entrar. E aí, quando eu entro nesse universo, foi onde eu entendi que eu achava que eu sabia fazer networking. E aí é onde eu vou te responder. O que é networking? O networking não é só os contatos que a gente tem, não é somente eu saber quem é você, mas é muito além disso. É eu criar um vínculo e estabelecer uma relação com você, onde eu gero valor para você, você gera valor para mim, porque a gente vai mantendo essa relação alimentada. Então, hoje, tive a oportunidade de criar vínculos tão fortes com pessoas, né, que passaram por mim aí ao longo dessa jornada, que às vezes a gente até não se fala tanto, Uhum. mas quando se fala, o relacionamento foi tão bem construído que parece que foi ontem, né, que a gente se falou. E a gente continua ali, né, dando os próximos passos nesse relacionamento. Então, é muito sobre isso. É sobre as pessoas que eu conheço e o tempo que eu tenho com elas, né, como é que eu faço diferença na vida delas. E é mais sobre isso, tá? Networking é mais sobre como eu posso fazer a diferença no outro, na vida do outro, e a lei da reciprocidade é ativada, né? Sim. Então, eu já tive em movimentos, assim, eventos de negócio, e as pessoas são muito preocupadas. Ah, toma aqui meu cartão, né? Eu trabalho com isso e aquilo. Ok, obrigado, né? Talvez um dia eu possa procurá-lo. Sim. Mas eu vou procurar quem? Aquela pessoa que me deu um cartão? Ou aquela pessoa que tá perto de mim ali, que eu convivo, que eu conheço, né? Que eu tô acompanhando ela de alguma forma.
E a gente tá fresco na memória, aí é princípio do marketing, né? Uhum. Quem não é visto não é lembrado. Então a gente tá ali convivendo, criando vínculos e relacionamentos, fazendo a diferença um na vida do outro. Na hora que eu preciso de um serviço, eu vou buscar aquelas pessoas que estão próximas de mim. Então, assim, ter entrado nesse universo de forma profissional e ter passado por uma universidade do networking, né? Sim. É onde a gente vai aprendendo essas habilidades e vendo que o networking, ele é muito mais estratégico e é muito mais sobre criar relacionamentos, construir relação de confiança. Então tem muita diferença, então, de simplesmente eu criar um contato e ter conexões de valores, então. Exatamente. Contatos, se a gente abrir o nosso telefone aqui, nossos mailings, nossos e-mails, né? A gente tem, né? Pega uma lista telefônica ali, você tem contato da cidade inteira, né? Lembra dos antigos, como que chamava? Que vinham Catálogo, né? os catálogos lá que vinham o As nome. páginas amarelas ali, os anúncios. Então, e ainda vinha o nome das pessoas com os telefones. Sim. O que você vai fazer com aquilo? Tá um monte de contato lá, né? Então é muito sobre isso, né? Quando a gente vai nos eventos, a gente faz um network mais informal, né? Então ali não é que você não tá fazendo network, você tá fazendo network, mas você tá dando um primeiro passo. Tudo começa quando a gente se conhece, né? Quando eu sei quem é você, opa, me dá aqui seu cartão e tudo. Começa por aí. A gente saber que a pessoa existe. Uhum. E você acha que a base do network começa principalmente em casa, por exemplo, entre esposo e marido e mulher, marido e filho, pai e filho, mãe e filha? Você acha que a base do network começa em casa? Eu acho excelente esse assunto, porque até tem um vídeo do Geraldo Rufino, Aham. que eu repostei ele na minha rede social, porque ele fala exatamente isso, né? Networking começa dentro da sua casa, com a sua família. E tanto isso é verdade, que a gente às vezes está em relacionamentos, a gente vê às vezes casais, né? Famílias que estão juntos, mas ninguém sabe nada de ninguém, Sim. né? Como se fosse assim, universos completamente distintos. Então, se dentro da sua casa você não pratica o networking profundo ali, né? Estabelecendo relação de confiança, relação duradoura, conhecendo, entendendo a necessidade do outro, sabendo como que eu posso fazer a diferença na vida do outro, como é que você vai praticar isso fora? Fora, né? Então, começa dentro de casa, né? É uma boa forma de treinar. Sim, sim, sim. E pra você, você acha que é melhor eu priorizar a parte do network, a parte da qualidade, de eu ter contatos ali, conexões de qualidade, ou eu priorizar a quantidade? Eu sei que é melhor priorizar as duas, né? Ter qualidade e Uhum. quantidade. Mas se eu fosse priorizar uma delas, você acha que eu deveria priorizar a qualidade das relações ou mais a parte de quantidade? A quantidade nem sempre ela vai te trazer o resultado efetivo. Então, assim, é bom sim a gente pensar em quantidade, quanto mais melhor, mas se eu não consigo ter uma base profunda ali, trabalhar bem as conexões, as poucas conexões que estão ali comigo na minha rede de contato atualmente, como é que eu vou aprofundar em outros relacionamentos? Aí vai ficar naquele relacionamento superficial. Sim, E aí, né, nem sempre o volume de estudo. Tanto é que quando a gente fala em estratégias de marketing, né, de conversão, quando a gente fala de receber clientes por indicação, né, alguém cria esse vínculo. E as conversões elas são muito maiores, por quê? Porque existe uma relação de confiança sim, entre a pessoa que trouxe a indicação, né, de negócios para gente. Então, assim, esse vínculo, ele precisa ser construído. Então, tem muita gente que sai buscando números, né? Então, às vezes, a gente está em grupo de WhatsApp, né, em grupos, né, de networking, de algum curso que a gente fez, né, de algum serviço que a gente adquire, comunidades, enfim. Mas e aí, você conhece? Aquelas pessoas estão comprometidas com você? Elas estão fazendo a diferença na sua vida? E aí, não é sobre número. uhum, Eu tô num grupo aqui, ó, tem mais de 700, 800 empresários lá dentro, né? O pessoal está sempre postando, é legal que a gente vê, conhece, sabe que existe. Mas se eu for contar daquelas pessoas, quantas eu realmente conheço e que a gente estabelece esse vínculo de confiança, é onde você encontra a resposta. Então, primeiro, a qualidade, né? Não é número, é a qualidade daquele relacionamento. Depois a gente
aumenta o número. Mantém, né, a qualidade ali dos relacionamentos e vai aumentando essa rede aí de maneira mais, né, estratégica ali, Sim. inteligente. E depois que eu crio esse vínculo de confiança com a pessoa ali, para mim nutri-lo ali durante os anos ali, a longo prazo mesmo, como é que eu consigo fazer isso? Não perder totalmente o contato com a pessoa, que nem você falou, né? Que tem pessoas Uhum. que você passa um tempo distante, mas quando volta a conversar, parece que É. estava conversando e se conectado ali com a pessoa recentemente. Como é que eu faço para nutrir essa parte de conexão mesmo quando eu crio um network ali de qualidade? É. A gente tem, assim, como proposta essa frequência. A frequência, ela é importante. A frequência, ela é importante. Tanto é importante para você ficar fresco na memória da pessoa, né? Uhum. Quanto para você ir se atualizando sobre aquela pessoa. Que a vida é dinâmica, os negócios são dinâmicos, então às vezes você tá com um produto novo, um serviço novo, ou aconteceu algo na sua vida e de repente você tá lá precisando de ajuda e eu tenho a oportunidade de fazer diferença na sua vida naquele momento, mas eu só vou saber disso se a gente está ali, né, relacionando constantemente. Então a frequência, ela é muito importante. Agora, se a gente não consegue, por um motivo ou outro, manter essa frequência, é onde eu falo, faça diferença na vida do outro, porque você vai ser lembrado por isso. E aí você planta uma semente, né, que ela já vai criar uma raiz profunda. E aí depois você vai poder colher frutos disso, né. Uhum. Então hoje, eu recebo às vezes contato aqui, notícias de clientes meus que eu não relaciono constantemente mais, né, que passaram por um dos meus programas, e a pessoa faz questão de me chamar anos depois e fala assim: "Viviane, se não fosse você ali naquele dia, ou se não tivesse acontecido isso, tal, 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 então tô aqui para te contar". E olha, depois de anos, conquistas que a pessoa associa com a diferença que eu fiz na vida dela. E da mesma forma, amigos. Hoje eu tenho uma amiga, né, que tá lá no Paraná. A gente se encontrou acho que na vida umas duas ou 3 vezes, eu acho que foram 2 vezes. E é uma pessoa que a gente tem um carinho, assim, uma pela outra, né, muito grande. E a gente tem, valores muito parecidos, né, forma de pensar. A gente fez tanta diferença na vida uma da outra em momentos desafiadores, né, não importa quantas vezes nós estivemos juntas, né. Sim, Então hoje acontece alguma coisa, a primeira pessoa que fica sabendo, né, uma fala com a outra ali, compartilha os desafios. sim, Então é sim. sobre isso, né, realmente, assim, é a marca que a gente deixa na vida das pessoas, então não perca a oportunidade de fazer a diferença na vida do outro. Sim. E vá mantendo a frequência ali, né, a constância nos relacionamentos, isso faz toda a diferença também. Viviana, agora para mim, network é basicamente acesso. Você ter acesso a determinadas pessoas para você fazer a diferença na vida das pessoas e fazer diferença na sua vida também. Mas eu tenho uma dúvida que é bem grande. Por exemplo, quando eu tenho autoridade e posicionamento, pelo menos em teoria, eu tenho a possibilidade maior de ter acesso a determinadas pessoas ali que eu quero, né, para fazer essa parte de network. Quando eu não tenho esse autoridade e esse posicionamento, como é que eu faço para acessar determinadas pessoas? Você precisa que alguém confie em você. E aí, novamente, mostre para ela o seu valor, né. Uhum, Então, quando você tem a oportunidade, por exemplo, você está vendo um profissional com uma dificuldade, talvez lá no marketing dele, e você consegue contribuir com uma orientação. Quando você vai lá e dá uma contribuição para aquele empresário, por exemplo, dá uma orientação, uma dica, a pessoa vai falar assim: "Nossa, mas você é entendido, né". Então, assim, se a gente quer ser digno de confiança para acessar pessoas, né, lugares, acessar mesas, a gente tem que ser digno dela. uhum. Então é sempre trabalhar, né, nesse desenvolvimento nosso contínuo, constante, buscando sempre desenvolver habilidades, ter conhecimento e fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer, né. E fazendo a diferença. Fazendo a diferença com uma pessoa, com outra, mostrando, criando a sua autoridade. E aí quando a gente fala de marketing, né, sempre por que que a gente vê tantos especialistas criando posicionamentos e contratando profissionais e empresas para ajudar nesse posicionamento, né. Porque o posicionamento, quando você traz um conhecimento, você contribui, compartilha conhecimento,
você está mostrando que você é entendido, é autoridade naquele assunto. Sim. Então, isso também vai te dando créditos, né? E tornando você uma pessoa confiável. E aí vamos para outros aspectos que são menos técnicos, né? Índole, caráter, né? Você mostrar para a pessoa que você é uma pessoa de confiança. As portas vão se abrindo. Ah, tem uma coisa que aconteceu comigo, uma situação que aconteceu comigo, que me emociona muito, porque a vida do empresário, ela não é fácil. Não. E por mais que a gente tenha todas as ferramentas ali, né, de inteligência emocional, de gestão e tudo, quando você tá no jogo, no game, as suas emoções também estão envolvidas, as suas preocupações também estão envolvidas e as suas dificuldades também, porque ninguém é perfeito. E a gente não sabe tudo e domina tudo, né? Então a gente tem nossos talentos, nossos pontos fortes, né? E aí, num momento de fraqueza, que eu não estava pronta para uma determinada responsabilidade, eu sofri um bocado, né? E isso me trouxe um crescimento. Mas eu tive tanta ajuda das pessoas, e é a parte que me emociona. Sim. Porque eu tive a ajuda de pessoas que eu não conhecia. E eu falava, gente, como essas pessoas estão me ajudando a troco de quê, né? Que energia é essa, nesse contexto aqui, no ambiente que eu estou inserida? E as pessoas me ajudando. E aí uma delas, eu agradeci, né? E falei da importância, né, o tanto estava sendo importante aquele apoio para mim naquele momento. E a pessoa falou para mim assim, é muito bom a gente ajudar pessoas que a gente vê que se esforçam. Dá orgulho Sim. de ajudar. Então, é sobre isso, né? A gente fazer a nossa parte, se tornar digno, né? Mostrar que a gente está ali com um propósito, comprometido, né? Em busca de oportunidades para fazer a diferença na vida das pessoas, com o nosso trabalho, com o nosso serviço. E aí as portas vão se abrindo. Você pode ter certeza que nesse caminho alguém vai te levar para onde você quer ir. E a parte de pagar o preço monetário mesmo, eu acredito também que faz parte do acesso. Por exemplo, eu quero ter um acesso a você, né? Eu quero Uhum, fazer um network com você. Se você tem um treinamento ou da mentoria, consultoria, uhum, eu preciso, às vezes, pagar o preço para ter o acesso para você, né? uhum, Ter um treinamento, ser uma mentoria sua, uhum. assistir uma palestra. Então, eu acho que às vezes também a pessoa confunde muito, né? Acessar só mesmo com a parte de valor, né? Da diferença e não ter o acesso monetário mesmo. Uhum. Investir dinheiro naquele acesso. Você acredita que isso faz sentido também? Eu acredito que Faz. sim. Faz. A gente tem a oportunidade de fazer isso de forma gratuita e a gente tem que ser estratégico, onde a gente vai criar vínculos, né? Uhum, E por muitas vezes foi investindo em um curso. Né? Por exemplo, eu tive uma situação que eu fui para São Paulo, lá no início, quando eu estava fazendo as primeiras formações ali da área de desenvolvimento humano, né? Eu estava em São Paulo fazendo o curso, e eu quis fazer o curso em São Paulo, uhum. com aquele treinador, né? E aí, quando eu estive lá, vários outros líderes estavam lá também se desenvolvendo, e com isso, ali nos momentos de coffee, de interação, a gente fica sabendo de um projeto, de outro. Ou seja, se essas pessoas estão ali naquele ambiente buscando aquele tipo de conhecimento, é como se a gente estivesse buscando nivelar o mesmo tipo de mentalidade, Sim, né? E ali eu tive a oportunidade de participar de um livro, de um projeto de coautoria que lá no meu início foi crucial. E eu olhava para aquele livro e eu falava, meu Deus, eu tô no meio de grandes especialistas aqui, de grandes líderes, e eu aqui no meio, né? Então a minha responsabilidade em fazer bem feito era muito grande. Mas portas que se abriram porque eu sim, fiz o investimento no curso. sim. Entende? E muitas vezes hoje, eu tenho especialização, né? Tenho vivências em projetos internacionais. Eu sou formada lá pela Federal de Lavras, né? Tenho experiência aí com gestão de projetos. Dei aula na faculdade, fui professora universitária, né? Então, conhecimento eu tenho muito. Sim, E às vezes eu me inscrevo em algum curso, eu já sei praticamente tudo que vai ser passado ali, a gente aprende uma coisa ou outra, né? E aprende talvez uma forma, né, de ver uma técnica diferente. A gente sempre tá aprendendo. Mas às vezes a base do conhecimento a gente já tem. Mas eu me inscrevo. Mesmo assim eu me inscrevo. Pra quê? Pra acessar mentalidades diferentes. sim.
acessar uma rede de contatos diferente, né? E trabalhar essas conexões aí que são tão valiosas, né? Sim, eu pego como parâmetro também. Eu tô tentando porque, assim, eu acho que grande poder está no storytelling também, né? Uhum. Então eu tô tentando, porque eu não sou bom de storytelling, eu tô tentando me tornar bom, para tentar atingir mais pessoas com histórias, né? E essa parte aí que você falou, né, de a gente pode se dizer reciclar, né? Se reciclar de conhecimento, tá em Sim. ambientes com novas mentalidades ali e tal. Eu, às vezes, ando aqui pela rua, né, e em determinado época do ano ali, na rua de trás aqui, o mato tá grande assim na calçada, né? Aí o pessoal da prefeitura vem, limpa e tal, corta o mato e passa algumas semanas, alguns meses, o mato torna a ficar grande. É a mesma coisa a nossa mentalidade. Se a gente nunca reciclar, né? Nunca podar o mato ali, a gente sempre vai ficar enraizado na nossa mentalidade, É. né? Não vai se atualizar ao mercado e vai perder mercado, né? E porque eu falo muito, se a gente parar no tempo, a gente não vai ficar parado, a gente É. vai cair, né? Cair de nível ali, né? É. Porque outras pessoas surgem, outras mentalidades surgem. E eu até queria ver com você referente a essas pessoas certas também. Elas me ajudam a me mudar de ambiente. Por exemplo, se eu tiver inserido em um ambiente de pessoas que só falam mal de outras pessoas, Uhum. só falam mal ali daquele determinado serviço, se tiver em uma empresa, falam mal do ambiente em si. Se eu me conectar com alguma outra pessoa que não tem essa mentalidade, né, tem a mentalidade de crescimento, não tem a mentalidade de vitimização, ela, em teoria, me influenciaria também a sair desse ambiente que eu estou inserido, esse mau ambiente que eu estou inserido? Você acha que Com ela me certeza, ajudaria? com certeza. Isso é algo que eu posso te falar, porque o que eu ensino, né, nas minhas mentorias, quando a gente fala de liderança, é sobre a gente ser influência positiva na vida do outro. E lógico que ninguém muda ninguém, mas se a gente consegue ser uma boa referência, a gente incentiva as pessoas a quererem mudar também. Uhum. Então, é fato isso, porque você está mostrando para a pessoa, você está falando de coisas que, né, não faz sentido, para ela ficar escutando coisas negativas, e aí Sim, você vem mostrando para ela novas possibilidades, abrindo a mente dela, dando oportunidades, né, e aí a pessoa começa a olhar para o mundo diferente, querer coisas diferentes. E eu te falo, que eu participei uma vez de uma palestra, e nessa palestra, o palestrante comentou alguma coisa no sentido: "Chega em casa, chega na empresa amanhã e vê quantas pessoas vão reclamar. Então seja diferente, faça você diferente, né". E aí tá, eu cheguei na na hum, empresa no outro dia, no café da manhã, eu estava reparando, todo mundo reclamava: "Nossa, o café tá doce, nossa, o café tá isso, nossa, não sei o quê, nossa", e todo mundo reclamando de alguma coisa. Eu falei: "Meu Deus, não é que ele tá certo", né. E eu não quero ser essa pessoa, assim, reclamona. E às vezes a gente precisa de ajuda para sair desse sim, processo, né, e muitas vezes pode ser até uma ajuda terapêutica, né, buscar um tratamento, um acompanhamento psicológico, um médico, porque tem horas que a gente precisa de apoio externo. Mas a gente olhar para um mundo diferente e começar a se alimentar de coisas diferentes, é o que você está irrigando a sua mente. Você vai sim, alimentar o quê? O lado bom ou o lado ruim? Você quer alimentar o problema, olhar para o problema e ficar ali, né, como se fala, ruminando aquele problema. Você não vai ter nem coragem de agir. sim. Agora, se você olha para pessoas que estão realizando, pessoas que estão sempre pensando em soluções, né, com positividade, com fé, aí a gente entra também até na parte da espiritualidade, né, do Uhum. indivíduo, que é muito importante ser trabalhada também, né, na crença daquele indivíduo, crença de capacidade, né, de construir, de realizar. Ok, hoje eu não estou pronta, mas eu posso me tornar. Eu Sim, posso ficar, mas eu só vou ter essa mentalidade se eu estou em ambiente propício. Aí sabe o que eu falo na liderança? Que a responsabilidade do líder é criar ambientes favoráveis para a pessoa crescer, se desenvolver. sim, Então, e a gente pode liderar na vida, carreira e negócios, né? Eu falo liderança é para vida, carreira e negócios. Então, eu posso liderar dentro de uma sala de aula, como muitas vezes, né, eu vi a minha mãe fazendo a diferença na vida dos alunos dela. Eu busquei sempre fazer a diferença na vida dos meus alunos, né? E onde a gente está,
a gente tem a oportunidade de ser um líder, né, conduzindo as pessoas, seja no meio social, profissional, onde você estiver, você pode exercer liderança. E essa parte do ambiente também, assim, o ambiente pra mim é o que dita a regra, não tem jeito. E por experiência própria. Escutando e assistindo pessoas, né, que têm mentalidade de crescimento, eu já me peguei assim, ó, essa semana eu não vou reclamar. Aí chegava na empresa que eu trabalhava, o ambiente era tão forte que nas primeiras horas ali eu já me pegava reclamando de novo. Então, assim, é quase impossível a gente mudar o ambiente. É mais fácil a gente mudar de ambiente, mas Aham. mudar o ambiente que a gente está inserido, se não houver ali uma cooperação de todo mundo, é muito difícil. É mais fácil a gente buscar outro ambiente. E em cima disso também, Viviana, eu gostaria de saber por você, essa questão de ter a habilidade de se conectar com outras pessoas, você acha que isso é um dom, que eu nasço já com isso? Eu consigo desenvolver essa habilidade de ter conexões fortes com outras pessoas? A gente tem pessoas que nascem com o dom e faz isso de forma muito natural, parece que a Uhum. pessoa nasceu para aquilo, né, mas também quem não tem essa facilidade, ela também pode ser trabalhada e desenvolvida. A nossa mente ela é configurável, ela é Sim, moldável e as habilidades são moldáveis, né, são treinadas, são treináveis. Então a gente pode sim desenvolver novas habilidades, e uma delas é criar esse vínculo com as pessoas, né, criar essa facilidade de relacionamento, assim como qualquer outra habilidade que a gente venha precisar na vida. Tudo é treino, é sim. aprender como se faz, praticar, treinar, né, e tá ali sempre, praticando, né, para o resto da vida. E você acha que o problema disso tudo é a comparação das pessoas? Porque, tipo, eu me considero tímido. Eu não sou o tipo de pessoa que, por exemplo, chega em determinado ambiente e vai, por exemplo, chego pra você e já vou conversar com você, saio de você e já vou conversar com outra pessoa. Eu não sou Uhum. esse tipo de pessoas. Aí, às vezes, eu vejo pessoas assim e eu me comparo. Mas talvez aquela pessoa também estava numa fase que eu tô hoje e com o treinamento foi otimizando ali a parte de conexão com as pessoas e hoje já está num nível bem acima de mim. Então você acha que essa questão de comparação influencia também porque principalmente nas mídias sociais, né? Compara o palco das outras pessoas com os nossos bastidores e É. não compara os bastidores também, né? Não compara ali maçã com banana e não compara maçã com maçã. É. Você acha que tem muito dessa comparação também, nessa parte? A comparação, ela é muito cruel, ela é injusta, né, e a gente fazer isso é um risco muito grande. Eu falo que você pode se comparar, se você usar essa comparação, fala: "Poxa, fulano já tá lá e eu tô aqui", e usa essa pessoa como referência para você se inspirar, né, e modelar esse indivíduo que já chegou onde você quer Sim. chegar, né, e você percorrer uma jornada de evolução. Agora você ficar lá se martirizando, né, "Ah, porque fulano conseguiu, ciclano conseguiu, o outro conseguiu, tá". Olha para você, por que que você ainda não conseguiu? O que que você precisa fazer para conseguir? Né, então esse processo é praticamente uma autoflagelação, né, se você Sim. usa para comparar, mas não usa isso para o seu desenvolvimento. Aí é uma coisa que é perder tempo, porque se tudo vai dar trabalho, tudo vai dar trabalho. O desenvolvimento vai dar trabalho, né, o crescer vai doer, vai dar trabalho, mas o não crescimento também, você vai pagar um preço caro Uhum. por ficar ali, né, estagnado, e sem esse desenvolvimento que é necessário para a vida. Eu acho que a comparação ela só deve vir se você usar isso para se inspirar e evoluir. É como se você pegasse outras pessoas para usá-las como referência, e a Uhum. comparação talvez seria boa, você se comparando com você mesmo, né? Sim, Se essa é a comparando melhor. comparando, por exemplo, eu ontem, me comparo com o meu eu de hoje, né? E Aham. busco as referências para crescer ali, né? É. Então, nesse ponto a comparação é boa, né? E sabe que a gente até, na condução ali, né, dos clientes com as técnicas de coaching, muitas vezes a gente tem que fazer esse exercício, porque às vezes a gente vai esbarrar com dificuldades que para a gente conseguir chegar no objetivo, a jornada desse desenvolvimento comportamental, né, de competências técnicas, ela pode ser um pouco mais longa.
Mas aí a pessoa fica assim, mas eu não tô conseguindo, né? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta. Nananã. Ela começa a entrar num diálogo interno muito negativo, Sim, né? E aí ela pode se desmotivar, se sentir incapaz de progredir, né? E aí ela começa a adotar isso até muitas vezes como um padrão de pensamento para tudo na vida. E isso é muito perigoso, pode levar a pessoa para um quadro de depressão, enfim. E aí, quando a gente começa a comparar, ok, eu tenho. Isso aconteceu comigo, tá? Eu tenho uma habilidade que eu preciso trabalhar para ter sucesso e mais sucesso e crescimento nos meus negócios. E eu sempre tive dificuldade. Por quê? Porque eu não vivi essa experiência, não é uma realidade que eu tive contato sim, próximo, né? Então, é um processo de construção. E aí, quando eu olho para o conhecimento que eu tenho hoje, eu tô pronta? Não, ainda tenho muita coisa para aprender nesse sentido. Mas quando eu olho para trás, nossa, como eu evoluí. E aí, quando a gente faz essa avaliação da nossa jornada, caramba, aí eu me orgulho. sim, Aí eu me doto de crença, né, desse diálogo positivo que me empodera para eu conseguir continuar crescendo. sim, Então é muito sobre isso, é sobre o quanto a gente evolui, né? E eu tenho certeza absoluta que se a gente for investigar, por mais que a pessoa ainda não enxergue, mas existe pontos de evolução, sim, para que ela possa se orgulhar e se sentir capaz de conquistar novos rumos, né? com certeza. Viviana, agora entrando sobre a questão das mídias sociais, você acha que as mídias sociais hoje potencializou também essa parte do network? Sim, sim, com certeza. Porque a questão do networking é sobre você aumentar a sua visibilidade, né? A gente fala muito, o Dr. Ivan trouxe esse conceito do VCR, né? Dr. Ivan é o fundador do BNI, né? Que hoje é a maior e mais bem-sucedida organização de networking profissional do mundo. É o pai do network moderno, Uhum, né? O Dr. Ivan. E ele fala do processo de VCR, né? Então, seguindo aí os princípios do marketing, né? Você aumenta a sua visibilidade. Com isso, essa visibilidade, ela está sendo, você aumenta. E aí, como você está sendo percebido? De forma positiva ou negativa? sim, Não adianta a gente aparecer e a gente não tá ali, né, alinhado com o que a gente precisa fala. transmitir, com a nossa mensagem, né? Às vezes a gente fala muito na liderança da coerência. Então, eu prego uma coisa, mas eu tô fazendo outra, né? Então, tudo isso vai impactando. Porque a gente lidera também ali os nossos clientes, a nossa Sim, audiência. Então, é sobre isso. Aumenta a visibilidade, gera credibilidade, né, mostrando que você é autoridade no que você faz, você é autoridade, e você tem que a gente fala walk the talk, você faz o que você prega, né. sim, Então você vai construindo confiança com aquela audiência, e ali você vai ter a sua rentabilidade. Então, o networking, muitas vezes as pessoas vão chegar até você por causa do trabalho que você fez na rede social. Às vezes eu encontro pessoas, assim, que vêm conversar comigo falando: "Nossa, mas eu te acompanho", e eu não conheço a pessoa, mas a pessoa chega em mim como se eu fosse uma amiga dela, sim. né. E é interessante isso, né, a gente vai descobrindo ali pessoas, que têm acesso. Esses dias uma empresária me agradeceu um negócio fechado, por uma pessoa que eu nem sei quem é. Ela falou: "Hoje eu tenho um obrigado por negócio fechado pra Viviane, né, que a pessoa fulana de tal me procurou porque viu no Instagram dela", né. E eu nem sei quem é a pessoa. Então sim, contribui, né, e tem que ser trabalhado, porque hoje tá todo mundo no celular, todo mundo tem uma rede social, né, Sim, sim. então é importante sim. Agora entrando na parte do que não devemos fazer quando a gente tenta criar alguma conexão com alguma pessoa. Quando eu chego até você para criar uma conexão contigo, o que que eu não devo fazer para, consequentemente, não ter essa conexão? Naquela de tirar o cartão do bolso e te entregar e virar as costas? É assim, o que que eu falaria? Não seja interesseiro, Sim. seja interessante, né. Uhum. Então, de alguma forma, é por isso que a gente fala: trabalha seu networking, trabalha sua rede de contatos, sua rede de relacionamento, invista tempo, né, para fazer networking de qualidade, porque quando você precisar, você já passou por esse processo de plantio.
Sim, E aí, se você pedir algo, você já fez alguma coisa em prol daquele indivíduo, né? Então, fica mais fácil essa relação de reciprocidade, né? E então, eu acho que é isso, é não querer ficar tirando proveito. sim. E sabe uma coisa que eu aprendi com uma das minhas mentoras, né? Quando eu estava buscando as formações, as qualificações em coaching, eu lembro de uma fala de uma das minhas mentoras que ela disse o seguinte: não fica falando do seu currículo, né? Ah, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho nananana, e aí fala de você, e muitas vezes a pessoa não quer saber de você, não. Aí o Dr. Ivan tem uma fala que eu gosto muito também, que ele fala assim: as pessoas não importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o tanto que você se importa com elas. Sim. Então é sobre isso, né? Em vez de ficar só querendo ganhar em cima daquela relação, contribua. Como que eu posso contribuir com você hoje? Seja disponível, seja acessível, né? E seja aberto. É até um ponto que eu queria ver contigo também. A parte de ouvir também faz parte de fazer conexões boas no network. Eu te ouvir. A escutativa Isso. é fundamental para tudo na vida, né? Quantas discussões, ou às vezes falha de comunicação acontecem dentro das empresas, ou relacionamento ali familiar, né? Conflitos acontecem porque a gente não está com a escuta ativa. E muitas vezes a pessoa está falando coisa, né? E ela está falando muito além daquilo que está saindo da boca dela. Então, onde eu falo, entender de pessoas é muito estratégico para a vida, né? Então, a gente percebe sentimentos, emoções. A gente que trabalha com a escuta ativa como ferramenta de trabalho mesmo, né? Na abordagem, tanto na questão da liderança quanto na condução dos clientes ali em sessões, né? Nas mentorias e tudo, a pessoa nem percebe o que ela está falando. Sim. Então, quando eu tô com a escuta ativa, e às vezes a escuta ativa ela tá ali no texto, tá, de WhatsApp. Esses dias uma pessoa conversando comigo me trouxe, né, relatando algumas situações que ela tá passando desafiadoras, né, e aí ela me trouxe uma fala. E aí quando eu respondi, né, ela falou assim: "Mas eu não disse isso". Eu falei: "Mas olha aqui, ó, você tá me trazendo isso, e depois você me trouxe isso. Então, né, percebe o que aconteceu? E aí a gente tá falando coisas o tempo todo. Aham. E muitas vezes a pessoa, quando ela não tem a prática da escutativa, a técnica da escutativa, ela deixa passar informações muito relevantes. Sim. Então, sim, é necessário aprender, né, praticar a escutativa. E para quem é da área de desenvolvimento humano, se não tem, se deixa o ego falar mais alto e não tem esse exercício da escutativa, ela não consegue nem fazer o trabalho que ela tá ali se propondo a fazer. E isso eu enxergo como prática também, porque é muito difícil você ter uma escuta ativa, viu? Eu, às vezes, me pego assim, por exemplo, pergunto alguma determinada coisa para alguma determinada pessoa, antes mesmo dela terminar a resposta, eu já tô perguntando outra coisa. Então, assim, é prática que você tem que praticar, se pegar ali, ó, o que que aconteceu que interrompi a pessoa, da próxima vez não interromper mais, escutar, É. né? E eu me pego muito também, por exemplo, eu te pergunto determinada coisa. Provavelmente acontece com muitas pessoas também. Eu não presto atenção assim, na sua resposta e já tô pensando em outra coisa. Já tá se Fora preparando para daquele, falar. fora daquele contexto, ou até É, mesmo dentro daquele contexto ali. é, Então é a prática que leva a perfeição. A gente visa a perfeição sabendo que não vai conseguir a perfeição, né? é, Mas é a prática que leva à excelência também da escutativa, né? sim. É muito real isso, né? E é a consciência, né? No momento que eu estou ali, diante de um cliente, que eu estou diante de um fornecedor, né, numa negociação, eh, né, até vamos levar para a vida pessoal, né? Tá diante do seu cônjuge, do seu filho, né? E aí você está intencionalmente ali, né, com a Sim, atenção ativa, aí vai funcionar. É diferente, por exemplo, do momento que eu estou no trabalho e como eu tenho o momento home office e no BNI a gente tem muitas atividades que são online.
né? E quando eu tô fazendo atendimento, até não, que eu fecho a porta e tudo, mas aí ninguém me interrompe, para eu conseguir focar a atenção ali no meu cliente, na sessão dele. Mas às vezes eu tô num evento ou alguma coisa assim que não tem necessidade, né? Tô com um fone de ouvido ali e não tem necessidade de tanto sigilo, né? Então a porta fica aberta Sim. e eu estou na reunião. Aí meu filho entra. Ele já aprendeu, ele chega assim, se eu faço contato visual com ele, ele se aproxima. E às vezes eu tô, né, em alguma situação, alguma reunião, tô ali acompanhando, aí ele chega, vem, ele me dá um beijinho e vai embora. E às vezes eu nem vi que ele deu o beijinho. Na hora eu vejo, mas passou daqui a uns segundos, a minha atenção, o meu foco tá tão concentrado ali, a minha escuta ativa tá na reunião. Que é como se eu nem visse o beijinho deles, né? Eu falo, nossa, nem lembro. Filho, você foi lá, você falou alguma coisa com a mamãe? Então, é a intenção, né? Você estar 100% naquilo que você está fazendo naquele momento, né? E aí já tem comprovações científicas que o nosso cérebro, ele não consegue prestar atenção em várias coisas Uhum. ao mesmo tempo. A gente pode ser multitarefas e fazer várias coisas, mas a nossa atenção, ela tá focada em alguma coisa. O que tá acontecendo em volta ali, a gente não percebe. Acaba que entra no piloto automático, né? É Uhum. como se a gente estivesse dirigindo e mexendo ao celular ao mesmo tempo. Sim. Como a gente tá no piloto automático ali dirigindo, mas aí em determinado momento isso dá zebra, né? É perigoso. É perigoso. Viviana, outra coisa que eu gostaria de saber por você. Você acha que a falta de clareza também das pessoas fazem elas criarem conexões com pessoas erradas? Sim. Por exemplo, eu não tenho clareza da onde eu quero chegar, aonde a minha empresa estará daqui 1, 2, 3 anos. E por não ter essa clareza, eu me conecto com pessoas que, em teoria, não iriam me ajudar e, assim, prejudicar. Você acha que essa falta de clareza também prejudica essa parte de network? Parafraseando aqui, Alice no País das Maravilhas, para Isso. quem não sabe aonde vai qualquer caminho serve, Isso. né? É bem isso assim. Quando você não tem autoconhecimento, quando você não tem metas e objetivos bem definidos, as coisas vão tomando nossa atenção, nosso tempo. Você vai fazendo conexões que não são estratégicas para o seu objetivo. Então, tudo começa com essa clareza. Clareza do que você quer atingir, clareza do seu momento, clareza de quem você é, né? Até porque tem pessoas que podem te ajudar no seu negócio, mas que elas vão ferir seus valores. Sim. Então, não adianta, essa parceria não vai dar certo. Porque na hora que talvez o negócio pode começar a caminhar, vai acontecer situações que o seu lado pessoal vai falar mais alto. E você não vai ficar num ambiente onde ele não é sadio para você mentalmente, que te tira a paz. Então, aí vamos trazer, me vem muito pensamento de sócios, né? Porque tem gente que tem pavor a sócios, né? Aham. E aí é uma conversa que a gente sempre traz, assim, nas rodas de amigos, né? Eu tenho amigos que têm sócios há anos e funcionam muito bem a sociedade. E eu tenho pessoas que têm pavor a sócios. Então, não é sobre sociedade, é sobre com quem você faz sociedade. E aí, se você não sabe nem quais são os seus valores, como é que você vai saber quem você aceita na sua vida ou não? Sim. Quem você quer caminhar junto ou não? Né? Quem você aceita no seu negócio ou não? E aí a gente pode levar isso para um contexto mais corporativo, né? Empresas, nós temos lá visão, missão, valores, né? É feito todo um design ali de Sim. estratégia daquele negócio. E quando a empresa também não tem isso, ela não tem nem critério para selecionar as pessoas que vão trabalhar. Com E aí, às vezes, certeza. entram pessoas no negócio que não estão com os valores alinhados com a cultura que aquela empresa quer criar. E aí a cultura da empresa, ela vira, né, um negócio meio esquisito, né? Porque a palavra é uma coisa, mas, né, na Na prática prática é é outra. outra. Mas se nós conseguimos criar uma cultura forte, e isso, para mim, o BNI é referência em questão de cultura organizacional, é uma referência para todo empresário. Porque se você perguntar para os nossos membros qual é a filosofia do nosso negócio, se você perguntar quais são os valores, os 7 principais valores da nossa organização, eles vão saber responder.
E muitas vezes você chega nas empresas, a pessoa tá lá há 10 anos de casa, não sabe falar isso na ponta da língua. Talvez não vá lembrar nem de 1 ou 2 valores. Sim. Aí o pior disso tudo é o responsável pela empresa, ou o líder que seja, né? Que se diz líder, pelo menos, culpar o colaborador, né? É, Não, o colaborador que tá errado, minha empresa tá certo, mas a empresa não dá direcionamento, não tem cultura, não tem missão, não tem é, valor. é. E aí fica difícil saber, né, de quem é a culpa, né? Eu li uma frase esses dias de Instagram que fez muito sentido, não sei de quem é a frase, que fala, eu sei que a frase diz algo mais ou menos nesse sentido. Quando a gente tá caminhando com Deus, quem tem que mudar somos nós. Sim, Quando a gente tá caminhando, sendo guiado pelo diabo, quem tem que mudar é o outro. Então, assim, a culpa sempre vai ser do outro, mas isso nos tira algo que é muito importante para todo ser humano que quer ser bem-sucedido na vida, nos relacionamentos, nos negócios. Autorresponsabilidade. Quando eu jogo para você, né, que a culpa é sua e que você que tem que mudar, eu tiro de mim sim, a capacidade de ser um agente de transformação. Então, se eu puxo para mim essa responsabilidade, mesmo que o outro, sim, ele tenha que mudar, o que eu, como um líder, posso fazer para que você mude? sim. Para te dar apoio para você mudar, para você se motivar, para você se inspirar. E você não quer mudar? Aí nós temos caminhos aí que a gente vai seguir como estratégia, né? Sim, sim. Essa parte da autorresponsabilidade e até a vitimização, hoje em dia eu acho que pega muito nas pessoas, né? Mas, Viviana, agora essa parte, quando chega uma pessoa até a mim querendo criar uma conexão comigo, e eu já tenho aquele feeling de ver que a pessoa tá vindo por segundas intenções, Uhum. como que eu devo agir nesse tipo de caso? Simplesmente me afastar da pessoa, devo dar uma chance? Como eu devo agir nesses casos? Não tem problema, deixa ela chegar, faça a diferença na vida dela, aproveita a oportunidade para fazer a diferença, né? E você conduzir ela para um relacionamento mais profundo, de maior qualidade. Então, seja aberto. Agora, você tem alguma história transformadora para contar pra gente aqui de alguém que você se lembra que chegou até você e mudou a sua visão de negócio, te subiu de nível de alguma forma através de um network? Nossa, tem muitas. Escolher uma aqui, lembrar de uma específica, porque assim, são tantas histórias que vão fazendo a diferença, né? Eu falo que a riqueza do relacionamento com pessoas ali de segmentos diferentes, de áreas distintas, acaba nos trazendo conhecimentos diversos, né? Nossa, aí eu vou te falar, tem inúmeras, né? Eu vou te falar desde um amigo meu, olha, para você ver como é importante a gente investir em abordagens ali, em programas que te conduzem para fazer o networking, né, profissional. Um amigo meu, que a gente já relacionava em outros grupos de negócio, ah, seguindo a metodologia que a nossa organização propõe, nós dois lá, né, trabalhando juntos, ah, numa reunião de negócios, ele me trouxe uma ferramenta, né? Através da agenda com ele ali, eu falei, nossa, que interessante isso, né? E eu falei, eu trabalho sozinha, eu não tenho secretária, né? O meu negócio, o meu modelo de negócio é muito simples, mas eu tenho um problema aqui no agendamento e tal, e essa ferramenta, eu não gostei disso. Me fala mais sobre isso. E aí, eu adotei a empresa no meu negócio, e me ajudou muito, sabe? A questão ali de agendamentos, né? E hoje, quando as pessoas veem o meu agendamento, falam, nossa, profissional, que legal isso! E elas colocam no negócio delas também, né? Então, é um exemplo. Hoje, eu tenho um mentor que, através do networking, eu tive olha como que uma coisa vai levando a outra. Eu tenho um mentor, e eu cheguei nesse mentor porque eu fui convidada para participar de um projeto de um livro no ano passado. E eu só fui convidada porque eu estava inserida num grupo de pessoas ali que o network me levou para lá. E ali eu tive convite para participar desse projeto, que nós lançamos o livro na Bienal no ano passado, né? Mestres do Networking. E aí, através desse convite, eu conheci essa outra pessoa, esse mentor, né? E ele me falou ali das possibilidades, né? Se eu queria aproveitar a oportunidade do evento e tal.
E com isso eu criei vínculo com ele, pela forma dele atender, pela forma dele trabalhar, pela pessoa que ele é, né? E também é membro da nossa comunidade. Tudo isso foram fatores que foram me fazendo perceber ele como uma pessoa diferenciada e de valor. E ele tem um programa, né, voltado ali para vendas e tal, e eu entrei no programa dele. E aonde está a diferença de tudo isso? Porque teve um dia que eu me emocionei bastante. Eu fui agradecê-lo. Falei assim, Jorge, não existe, assim, pessoa que fez tanta diferença, porque há muitos anos eu venho trazendo essa dor e entra num programa daqui, entra em outro dali, faz curso, e faz isso, e faz aquilo. E ninguém me enxergou como você me enxergou. Então, a mentoria dele, com ele, com a pessoa que ele fez muita diferença para mim. Muita diferença. E eu falo que já mudou minha vida em vários aspectos, em vários sentidos, e me fortaleceu muito. Mesmo eu dando trabalho para ele. Né? A gente tem isso também. Às vezes, algumas situações, assim, a gente dá um pouquinho de trabalho, os coaches, os mentorados dão trabalho também, mas a gente está ali para fazer a diferença, né? E ele foi uma pessoa que fez a diferença, e mais recentemente também na minha vida. E dessa forma, né, não só eles, eu falo que todo relacionamento que hoje eu tenho, ele me dá uma segurança para enfrentar a vida. Me dá a segurança para assumir uma responsabilidade de um negócio que eu jamais imaginei que eu estivesse à frente, representando uma marca global, né? E com todo o peso, significado e relevância que ela tem no mercado. E eu nunca me imaginei nesse momento. Mas se não fosse também eu ter tomado a decisão de estar dentro de um ambiente, né? E aí eu venho com os meus talentos, fazendo a diferença, né? Trabalhando ali em prol do grupo, né? E fui mostrando o meu valor, até não foi nem de forma intencional, mas foi porque eu sou assim, eu busco ser assim. E ali oportunidades me foram criadas. E aí eu falo muito da figura do Eugênio, né? Que é o nosso diretor distrital. E eu lembro que teve uma fala que eu trouxe num encontro nosso. Eu falo, hoje eu preciso reconhecer a figura do Eugênio Eliseu, porque ele me transformou numa empresária. Uhum. Eu era uma empreendedora, né? Eu era uma MEI, né? Ali trabalhando sozinha e buscando ali a evolução do meu negócio, e buscando aprender tudo sozinha, e aquela onda, né? Faça você mesmo, e tudo eu tava fazendo eu mesma. Eu sei editar vídeo, eu sei gravar um monte de coisa, eu sei, né? Tem muita coisa que eu sei fazer, mas o caminho não é esse, né? O caminho não é esse. Para você se tornar um empresário, a gente não cresce sozinho, Sim. a gente precisa de pessoas, e o Eugênio é uma pessoa que fez uma grande diferença na minha vida e ainda faz. Até porque o Eugênio, às vezes, pela forma dele, né, conduzir, a liderança dele e tudo, às vezes ele me confronta. Isso é uma coisa muito legal de fazer, da gente falar. Porque a gente só evolui quando você entende que a outra pessoa está buscando o seu bem e se importa com o seu progresso. Sim. Se você é do tipo de pessoa que, se você apanha, você senta lá no canto, chora e vai remoer esses sentimentos, ficar ruminando esses sentimentos e ficar tristezinho, magoado e ressentido, esquece, você não vai evoluir na vida. E eu sempre fui muito preocupada, assim, como que eu posso ser melhor? E hoje eu apanhei muito. Já apanhei muito. Então, assim, eu pego os ensinamentos. É confortável receber alguns feedbacks? De jeito nenhum. Eu choro também, né? Eu tenho meus momentos que, né, me dá aquela dor no estômago. Vou ali processar essas emoções, né? Não é remoer, processar essas emoções, entender o que tá acontecendo e como é que eu posso sair daquilo, né, e trazer uma evolução. Então, se a gente se permite evoluir, às vezes com os puxão de orelha que a gente leva, a gente cresce. E é muito sobre isso. O Eugênio fez muito isso, até hoje ele faz. Às vezes eu levo alguma coisa pra ele e falo assim, engraçado, né? Porque com você esquece de fazer isso, né? Você ensina isso, esquece de fazer isso. Eu falei, será que é verdade? Né? Opa, deixa eu corrigir a rota, né?
Então é sobre isso. Eu tenho muitas pessoas aqui que fizeram a diferença na minha vida. Seria até injusto eu mencionar nomes aqui. Eu vou falar também de uma pessoa que não posso deixar de mencionar, porque nessa construção da Viviane empresária, da Viviane líder de um grupo de empresários, ela foi uma pessoa que fez toda a diferença também. Que é a minha amiga, né, pessoal, Mariana Provasi. E a Mari, ela foi uma grande incentivadora, né? Acompanhou todo o processo que aconteceu comigo por ser amiga, né? Sim. E na hora de tomar a decisão de negócio, ela foi uma grande incentivadora, uma grande apoiadora, né? E me ajudando ali nos meus medos, nos meus receios, ela me conduzindo para aquele pensamento de sucesso. Se eu ficar com medo, eu não vou agir. E é natural a gente ter medo, né? Então, ela foi uma pessoa assim que também fez uma grande diferença, que eu não poderia deixar de citar nome. E por aí vai, né? Tantas pessoas que estão ali junto comigo no meu dia a dia, que fazem muita diferença. As pessoas que trabalham no meu time, tem gente que fala assim, mas a pessoa tá trabalhando para você, você paga quanto para ela? Eu falei, não tem dinheiro no mundo que paga o que essa pessoa faz, né? É um empresário, né, que tá ali, né, se esforçando em prol do propósito do Beirinho, em prol das equipes dele, trabalhando junto comigo, né? E aí, né, tem o Mauro, tem o Thiago, tem a Neide, nossa, tem a Carol, tem tanta gente ali, sabe, trabalhando. Vai escrever um livro só com os agradecimentos. Nossa, dá história demais aqui, né? Sem falar das pessoas fora, os membros. Ah, posso contar uma? Pode. No ano passado, eu passei por uma situação muito nova, assim, para mim. E aquilo me deu um nível de estresse muito grande e juntou com um outro episódio, que foi uma situação meio de susto, de risco, né? De incêndio ali perto da minha casa, e juntou um monte de coisa. E eu travei a minha coluna. Travei a minha coluna. Tive 2 momentos de ter travado a coluna. E aí teve um dia que eu travei de uma tal forma que eu fiquei, assim, parada em cima da cama, sem conseguir mexer. Sem conseguir mexer. Tava só eu e o meu filho dentro de casa, né? Nesse processo, né, nesses dias ali que sucederam, se eu te contar quantas pessoas me socorreram, a gente até emociona, não tem nem como não emocionar. Mas eu tive uma membro, né, por exemplo, a Denilce, que é enfermeira, né, representa lá a clínica Dr. Byron, né, e ela é sócia proprietária da clínica, montou praticamente um hospital dentro do meu quarto. As pessoas ali cuidando do negócio, fica tranquila que a gente vai garantir que as coisas estão acontecendo aqui, não preocupa com isso. A Mari foi lá, buscou o meu menino na escola, que eu não tinha como descer muita escada, sem muita mobilidade ali depois no processo de recuperação. Quantas vezes ela foi lá, buscou o Davi pra mim na escola, deixou o Davi na porta da minha casa, né? Davi é meu filhinho. E por aí vai, tantas histórias, né? Tantas pessoas que fizeram a diferença ali, seja no negócio ou na vida pessoal. É o poder do network, o poder de servir, né? E depois ser reconhecido e recompensado por isso, né? Exatamente. Viviane, agora eu gostaria de saber sobre a sua empresa, Viviane Guerra Coach Executivo. No que consiste a sua empresa? É a parte de treinamento para líderes? Desenvolver habilidades de liderança. O que acontece? A empresa começou em 2015, né? Uhum. Quando eu optei por sair da multinacional onde eu atuava e comecei atendendo mesmo, né? Montei um escritóriozinho pequenininho ali, mas muito fofo. E ali eu comecei com os meus primeiros clientes e falando de coaching, né? E ali eu era muito, assim, muito fidedigna ao processo de coaching em si, até porque era a minha qualificação, né? E ali foi um processo de muito estudo e de entender o que eu posso, o que eu não posso, com muita responsabilidade, né? Na condução dos clientes. E coaching mexe com emoção, sim. Quem fala que não Sim. mexe tá evitando conflito aí com o pessoal da área da psicologia e os outros profissionais. Mexe sim, porém com propósitos diferentes. A gente não mexe em todas as emoções,
mas a gente mexe sim com emoção, principalmente no que tange, né? A gente trazer ali emoções positivas, né? Fazer a pessoa, conduzir a pessoa para que ela tenha bons sentimentos, pensamentos e sentimentos que permitam com que ela evolua. E o coaching, até por isso, não é para todo mundo. Porque vai Sim. ter momento que a pessoa, ela esbarra às vezes num trauma, num bloqueio, que não é papel do profissional de coaching trabalhar. Então, isso ela vai trabalhar lá no processo terapêutico, né? Tanto que eu já ajudei pessoas a saírem do processo de terapia porque o que elas precisavam era desenvolvimento de habilidades comportamentais, né? E habilidades técnicas, estratégias, planejamento, né? Direcionamento, foco. E também já parei em processo de coaching e encaminhei a pessoa para terapia, porque o que Sim. ela precisava era terapia, né? Então, tem várias histórias nesse sentido. E aí, com a abordagem do coaching ali, eu comecei a atender, no início, muito pessoas me procuravam para coaching de carreira mesmo, que é onde elas associavam mais, né, o uso da abordagem coaching para desenvolvimento de carreira. E com isso eu comecei a atender líderes. Pessoas que estavam ou queriam assumir uma posição de liderança, né, queriam construir uma carreira ali, né, através de crescimento, de gestão, assumindo posições de liderança. Donos de empresa também, comecei a trabalhar com donos de empresa. Enfim, e aí eu falo que eu trabalhava com as duas pontas, né? Eu estava ali trabalhando com líderes e trabalhando com liderados. Então, eu também já tive, né, na posição de Aham. liderados ali, sempre observando, né, os diversos estilos de liderança na empresa pública, privada, nas escolas, na universidade. Trabalhei em escola pública, trabalhei em escola na periferia da cidade, onde tem uma realidade social muito distinta de outros ambientes, né, por qual eu tinha passado, de outras escolas infantis que eu já tinha passado também. Então, assim, e sempre olhando esse movimento, né, dos líderes ali, do que eu acreditava, e eu tinha uma filosofia dentro de mim. Hoje eu falo, liderança não é filosofia, é estratégia, Sim. porque o que eu acreditava até então era uma filosofia. Até eu encontrar uma referência no mercado que me provou que tudo que eu acreditava não era filosofia, era estratégia. Então, quando eu fui construindo, né, essa autoridade, ganhando experiência, atuando, mesmo inexperiente, né, ali no mercado, mas tive a coragem de encarar um cliente e conduzi-lo, e buscando apoio, buscando mentor, buscando conhecimento, me qualificando, buscando ter responsabilidade com o indivíduo que estava na minha frente. Então, isso foi me dando know-how. E aí, chegou num momento que eu falava assim, gente, mas espera aí. Eu tenho conhecimento da liderança, eu acredito, a liderança que eu acredito, ela dá resultado. Tá aqui o maior líder do Brasil, reconhecido tantas vezes lá consecutivas por anos, né, como o maior líder do Brasil, mostrando e aplicando esse conhecimento que eu tenho. Então não é filosofia, é estratégia. E eu preciso ensinar isso aqui para as pessoas. Aí se tornou uma missão. Por quê? Dentro do processo de coaching, a gente não dá resposta, a gente faz o cliente enxergar a resposta que ele precisa. Sim. Não tem aconselhamento, né? Não é mentoria, porque o mentor, ele traz o know-how dele para te conduzir. Sim. Então, ele traz o conhecimento e a experiência dele para te conduzir. E aí, o que acontecia? Eu falava, não está fazendo sentido eu saber qual é o caminho, eu saber o que o cliente tem que fazer, e eu deixar o cliente ir em busca da resposta lá fora, que ele vai ter o tempo de estudo, de testar, de ver o resultado e trazer o resultado para dentro da sessão. E aí eu comecei a entrar em conflito. Eu falei, opa, como pode ser melhor? Né? Como pode melhorar isso? E foi aonde quando eu vi essa referência no mercado, eu falei, eu preciso ensinar isso para as pessoas. E aí foi onde eu criei meu primeiro produto digital, que é a formação em Leader Coach. E ali, com esse conhecimento, quando eu estava diante do cliente na sessão de coaching, eu falava, né, até porque a sessão, o meu valor sempre, ele nunca foi o mais barato. Então, como que eu posso agregar valor para os meus clientes? Então, eu falava, olha, eu vou te dar acesso aqui ao curso para você poder aprender essa habilidade aqui. Então, você vai fazer assim, assim, assado. Aí eu comecei a sair do coaching puro
e entrar com orientação, com transmissão de conhecimento e orientação. Uhum. E aí é onde vira o mentoring, né? Hoje os meus programas, ele tem transmissão de conhecimento, aplicação de técnicas de coaching e mentoring. Então, foi nessa percepção ali que o mercado demandava conhecimento. Esses líderes estão conduzindo pessoas sem saber conduzir pessoas. Eles entendem da parte técnica, eles conhecem o negócio, mas eles não têm técnica para conduzir pessoas. E foi aí que veio esse chamado, né? E eu posicionei no mercado, né? E passei a trabalhar o posicionamento de liderança. Então, hoje, todos os meus programas... você faz uma palestra motivacional? Motivacional, a gente tem vários temas que a gente pode trabalhar, né? Coaching para relacionamento, coaching para isso, coaching aquilo, né? Sim. Tem coaching de emagrecimento. Posso atender tudo, tem qualificação para atender tudo. Mas, pelo meu formato hoje de trabalho, pelo que eu entendo que é a minha missão, meus talentos, a minha jornada, a minha história, eu optei por trabalhar focada em liderança. Então, hoje, todos os meus programas, eles vão desenvolver habilidades de liderança. E aí, se a gente segue a linha ali, né, o pipeline da liderança, né, como que a gente evolui nessa jornada de liderança, vamos falar profissional, o primeiro pilar é a autoliderança. Sim, com certeza. Né? E aí o indivíduo, ele faz a liderança da gestão dele ali, da carreira dele, né? Dos resultados dele. E ali passa, né? Se a gente for pensar, levar para conceitos mais profundos ali, mais sistêmicos, a gente vai entrar em questões, né, pessoais, emocionais, não só a parte técnica. E aí ele vai crescendo numa jornada de assumir posições de liderança, onde eu lidero grupos menores, né? Às vezes eu sou responsável aqui, sou coordenador, né? Responsável por um grupo menor aqui dentro do meu setor. Aí eu viro gerente, já começo a pegar mais equipes, né? E aí tem toda uma jornada aí que ele pode trilhar, né? Até se tornar presidente da empresa, né? Enfim. E aí cada um tem seus objetivos, né? Sim, sim. Então, existe essa jornada do indivíduo em termos de liderança quando a gente fala no contexto profissional, né? Porém, aí eu gosto muito de usar o Daniel Goleman, da inteligência emocional, o pai da inteligência emocional, que ele tem uma teoria que chama trickle-down, ou seja, a emoção do líder, ela acaba sendo desencadeada ali, Sim. né, dentro para a equipe. E aí, se você tá com um problema lá fora na sua vida pessoal, e isso no coaching se revela muito, né, nas sessões, nos programas ali de mentoria, se revela muito. A gente não separa as pessoas, né? Assim, o emocional da pessoa tá ali dentro dela. E ela leva isso pro trabalho, a emoção do trabalho vai repercutir na vida pessoal, a vida pessoal repercute no trabalho. Então, precisa trabalhar essa autoliderança o tempo todo, né? E cuidar, fazer uma boa gestão ali, ter estratégia para gerenciar, para que as coisas funcionem bem em todos os âmbitos, né? Então, é sobre isso, né? É sobre a gente construir esse apoio, trazer esse apoio e esse desenvolvimento para os líderes, né? Hoje é o motivo da minha empresa existir, é meu posicionamento no mercado, é o que eu amo fazer. E às vezes eu recebo empreendedores, pessoas que querem crescer equipes, e pela formação ali, tem um caso até recente ali, que eu falo que eu vou vibrando com o resultado dos meus clientes, né? Eu tô com um cliente no Rio de Janeiro e aí eu falo, vai me mantendo atualizada aí dos progressos, né? Até a nossa sessão. E aí essa semana ele me trouxe resultado ali que eu fiquei assim, uau, né? Feliz demais. Como eu tenho eu tenho muitas certificações na parte de coaching, né? E a parte de gestão, de administração ali, sempre busquei conhecimento nessa área. Os projetos, toda a jornada traz um know-how pra gente, né? E aí, às vezes eu tô numa sessão que o cara quer trabalhar liderança, né? Pra conduzir ali o time dele. Às vezes o time tá pequeno, é uma pessoa, duas. E no meio do caminho, esse cliente, ele teve um insight. Falou, Viviane, eu queria muito que isso acontecesse na minha vida. Então, eu vou trabalhar com essa estratégia. E aí, se eu não tenho a habilidade do coaching de negócios também,
não tem essa visão de negócio, eu não consigo ajudar talvez o meu cliente. E nesse caso aí com ele, eu acabei conduzindo e ele criou uma baita de uma estratégia ali, né, que é dentro do negócio dele para conseguir construir a equipe dentro das condições que ele tem e que ele gostaria de ter, né? E aí eu vou acompanhando os resultados aí, eu só vou vibrando, né? Eu fico feliz demais de ver a evolução das pessoas. E é isso, a gente quando tá com um mentor que ele tem esse senso de responsabilidade, esse comprometimento com o resultado do outro, né? Ah, é apaixonante. É É, bom demais fazer a é, diferença. o diferencial tá aí. E agora a parte do BNI, como é que funciona principalmente o network dentro do BNI? E conta pra gente também o que consiste o BNI. Falar do BNI é falar de uma filosofia de vida, né? O BNI hoje é a maior e mais bem-sucedida organização de networking profissional do mundo. Então, nós somos uma organização que já existe há mais de 40 anos no mercado. Nasceu lá em 1985, através do Dr. Ivan. E até é interessante, assim, contar essa jornada, como que o BNI nasceu, né? Quem criou o BNI? O Ivan, ele era um consultor empresarial e ele perde um cliente que representa só 80% do faturamento dele, né? E aí, nesse processo, ele teve que acionar a rede de contato dele. Então, ele vai para grupo de networking que ele participa, grupo de negócio, né? Essa rede de contato que ele tem. E ele não vê efetividade, né, em indicações de clientes. E ele muito incomodado com aquilo, falou: nós somos empresários, né? Tem o meu amigo de infância aqui, que me conhece, sabe muito bem o que eu faço, nunca me trouxe um cliente. E ele muito incomodado com isso. Ele criou o primeiro grupo de BNI, reuniu lá na casa dele, junto com a esposa dele, né, na época, e começou a fazer um movimento, né, onde existia esse compromisso de um ajudar o outro, né? E nasceu ali uma filosofia que para mim ela é o grande segredo do sucesso do BNI, assim, para mim tem vários pilares ali que fazem essa organização ser a maior e mais bem-sucedida, mas o que é muito forte ali dentro é a filosofia que o Ivan criou. Então, eu estou ali pelos negócios, sim, mas é através de um jeito de relacionar diferente. É através da filosofia Givers Gain, que é dar para receber, é ajudar para ser ajudado. Então, essa filosofia, ela vem mudando a forma como o mundo faz negócios. Sim. Porque eu quero crescer, eu preciso de mais clientes, e eu entro num grupo de networking onde eu vou ter que ajudar. Entende que as pessoas, muitas vezes, né? E aí, como é que isso funciona? E a metodologia, ela é construída, ela foi desenhada para trazer esse resultado. Então, a gente se torna uma pessoa de valor dentro do grupo. Mas a metodologia e tudo que está por trás ali dentro do método, que é um grande programa, né, de networking para empresários, onde nós temos educação continuada, nós temos uma universidade onde os membros têm acesso a conteúdos de empreendedorismo, de gestão, de liderança, né? E principalmente sobre o nosso método. Sim. Como aplicar as técnicas para praticar o networking profissional, gerando resultado. Então, a gente investe muito na capacitação dos nossos membros. Outro fator muito importante é o compromisso. Nós temos compromisso em fazer as coisas acontecerem dentro do grupo. Então, não só o aprender, mas o colocar em prática o que eu aprendi. Então, ali nós temos o compromisso de gerar as referências de negócio. Então, a gente se torna vendedores, potencializadores uns dos outros. Sim. Porque eu tenho um compromisso de conhecer, eu tenho na nossa rotina, nas nossas atividades, existe um momento onde eu preciso conhecer o seu negócio a fundo. Eu quero fazer diferença para você, me treina para que eu possa te vender. Então, existe esse momento entre os empresários, onde eles estão se treinando ali para conseguir vender, né? Encontrar os clientes, vamos falar assim, os clientes ideais. E com isso, eu tenho um compromisso de gerar as referências. Então, na hora quando eu estou diante de um cliente, eu vou mandar lá para o meu grupo de WhatsApp, que eu não conheço ninguém, não, né, não tenho controle ali nenhum.
eu vou mandar para o fulaninho que me entregou o cartão lá no evento X, ou eu vou entregar para aquela pessoa que eu conheço, eu vejo o resultado dela, eu tô de olho aqui, ó, diretamente com ela, toda semana junto com ela, olhando, vendo os resultados, ajudando ela, vendo ela ajudar o grupo. Para quem que eu vou mandar? Então esse compromisso existe, porque aquele profissional, ele só está ali porque ele é digno de estar ali. Então os nossos membros, eles são selecionados. Não é pagou, entrou. A gente realmente faz uma avaliação, né, para qualificar a pessoa, ver se ela está, né, apta a pertencer a um grupo desse, porque ela precisa ter capacidade de atender mais clientes, Sim. né? Ela precisa ter capacidade de entregar o que ela entrega com qualidade. E a questão da ética ali, que nós temos um código de ética, de conduta, que o profissional ele deve seguir, a empresa deve seguir. E se ela não segue, né, a gente tem uma série de ações aí, e se a pessoa realmente não segue, não está coerente com os nossos princípios e valores, que constrói essa confiança, ela não pode ficar dentro do grupo. Então, é um programa que ele é muito bem pensado, e ele é muito completo, e é por isso que ele funciona. E hoje nós estamos em mais de 77 países, né? Estamos em 77 países ativos aí, funcionando, rodando. E eu falo que é algo tão poderoso e tão extraordinário que é a mesma cultura, a mesma filosofia, a mesma forma de se fazer negócio, de criar vínculos, relacionamentos e construir confiança e reputação em 77 culturas diferentes. Cara, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Então, o BNI realmente, assim, quem faz parte do BNI tem orgulho de ser BNI, né? E a gente leva mesmo como uma filosofia de vida, né? E acaba se tornando para o mercado um selo de qualidade, né? Sim. Porque se a empresa... às vezes acontecem situações que o empresário, ele entra no BNI por enquanto ali, tá tudo certo. Mas por um motivo ou outro, né? A empresa começa a ter ali desafios e ela pode, inclusive, até fechar, né? Sim. E aí começa, né, ali dando os primeiros sinais, os primeiros indícios, o empresário está com dificuldade. Então, nós não temos uma postura de ir lá e tirar o empresário por causa disso. A nossa postura é, ei, você é da minha equipe, né? Eu tô vendo que a sua qualidade começou a cair. O que que tá acontecendo aí? Como é que a gente pode te ajudar? E aí a gente busca ajudar aquela pessoa. E aí, o que que o empresário quer? Ele tá comprometido com a qualidade? Tá comprometido com o nosso código de ética? Aí ele melhora, ele recebe Uhum. apoio, ele recebe ajuda e ele melhora. Melhora e tá tudo bem. Quando ele não quer melhorar, não quer se comprometer com a qualidade, a gente tem um mecanismo para notificá-lo, né, oficialmente, e depois também, se chegar a ser necessário, fazer ali a retirada daquele membro do grupo. Porque ou se compromete com a qualidade, ou não pode ficar, né? Sim. Sim. Então é sobre isso. Mas antes disso acontecer, por que que nós estamos ali? Né? Para ajudar uns aos outros a crescer? Então essa união dos empresários em prol do sucesso um do outro é muito genuíno dentro do BNI. Viviana, agora uma pergunta séria pra você, não que as outras não tenham sido. Eu fazer conexões certas a partir do network vai me proporcionar resultados extraordinários? Sim. Sim. Esteja num ambiente onde tem pessoas com o mesmo propósito, com os mesmos valores, que estão buscando crescimento, né? Que estão buscando a mesma filosofia de se ajudar, com a mesma mentalidade. Isso acelera o nosso resultado. E tanto eu vou te falar que isso é verdade, porque na pandemia, quando nós começamos o primeiro grupo na cidade de Uberaba, eu fui membro fundadora, eu entrei, eu só sabia que o BNI estava chegando e que se o meu concorrente entrasse, eu perderia a oportunidade, então já firmei meu pezinho lá dentro, né? E ali eu comecei. E ali, é lógico, coisa boa a gente compartilha com as pessoas, eu fui compartilhando com os meus amigos, com os meus clientes, né? Tá se formando um grupo e tem uma metodologia diferenciada, né? Vai ser bom para os seus negócios. E as pessoas foram conhecendo, o grupo se formou, nós lançamos o grupo. Inclusive, esse ano nós estamos completando, no meio do ano ali, a gente vai completar 5 anos, né, de BNI aqui em Uberaba. Primeira equipe da nossa regional, né? E aí, a gente formou esse grupo e ali a gente começou. Mas durante a formação, veio a pandemia. E ali a gente tinha
empresas que se beneficiaram muito no sentido comercial, né, com a pandemia. Sim. Farmácia, né? A gente tinha pessoal que trabalha na área da construção, as pessoas começaram a olhar para dentro de casa, fazer reforma, ampliar, cuidar mais da casa. Enfim, então alguns segmentos eles se aqueceram e outros pararam. E aí a gente tinha lá, por exemplo, né, a Neide do Buffet Agnelos, que estava lá com a gente, né, e aí? Não tem trabalho para fazer? Ninguém vai contratar buffet agora? Vai fazer festa? Como é que nós vamos nos ajudar? Então, é um ambiente que... Por isso que a gente tem que ter humildade no empreendedorismo. Porque hoje você pode estar aqui em cima. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E, de repente, o seu negócio que está bombando, ele pode cair. Sim. Se a gente não tem essa humildade de reconhecer que nós não estamos seguros e que a gente tem que buscar recurso para se sustentar, aconteça o que acontecer, a gente vai levar um tombo feio. Pode acontecer. Então, na pandemia, né, muitas pessoas ali prosperando seus negócios, e eu fui uma delas, né, e a gente pôde fazer a diferença na vida da Neide e de outros profissionais que estavam lá conosco. Então, ela foi se reinventando também, não ficou parada no tempo, fez a parte dela, né? E reinventou e foi criando ali os kits, e nós fomos fazendo os nossos eventos tudo online, encontrava no Zoom, contratamos o nosso colega de equipe que era um músico, e ele fez um show ao vivo pra gente, exclusivo lá no YouTube, né? E a gente em casa. E era muito engraçado, porque um tava cantando a música de cá, porque tava num time da música ali, né? Questão de internet, tudo, de sinal. O outro tava cantando o refrão lá, que já tinha passado, né? Um outro dançando. Foi muito engraçado, mas foi muito divertido, né? E a gente conversando, e ela mandou os kits para as casas, né? E a gente foi comprando os kits dela, e tudo que ela foi lançando, a gente foi consumindo, né? É o que ela fala, eu não ganhei dinheiro na pandemia, mas eu não passei fome, meu negócio não fechou. E hoje, ver a Neide falando do BNI, da experiência dela do BNI, ela chora, ela se emociona. E muitas vezes ela estava lá doente no hospital, e ela falou, por que eu vou ficar aqui parada? Eu vou entrar no treinamento, que eu vou estar com as pessoas que eu gosto, aprendendo, tendo coisa útil, né? Focando na solução Sim. e não no problema. Então, é uma pessoa muito querida, que a gente tem um carinho imenso, né? E que representa aí o tanto que o networking ele faz a diferença, principalmente quando a gente passa por momentos desafiadores. E no meu negócio, eu vou te falar que foram os 2 anos que eu mais faturei. Foi os meus primeiros anos no BNI na pandemia. Por incrível que pareça. Porque os membros, contrato de treinamento em company, né, no primeiro momento foram sendo cancelados, né? Mas eu falei, eu também fiz a minha parte. Sim. E eu falei, eu não vou ficar com esse conhecimento parado. Acredito que tem muita gente que pode se beneficiar dele, principalmente agora, na hora de conduzir pessoas. Precisa de lideranças fortes. Então, o que eu vou fazer? Eu já tinha habilidade, já atendia, né, online. Eu falei, esse programa que eu queria trabalhar ele em company, eu vou distribuir ele em vários encontros. E vou fazer esse treinamento online. E foi um sucesso. Porque os próprios membros, nossa senhora, nossa empresa é familiar, nunca desenvolvemos, né, liderança aqui dentro. Eu vou trazer meus sócios, vou trazer não sei quem. E começou. E aí foi indo, né? Eu fui trabalhando as mentorias ali, né, nesse formato online aí, né, no cenário de pandemia. E as turmas que eu abri ali foram se formando através de indicações ou dos próprios membros. Bom demais. Gostou do papo? Amei! Olha, Ficaria aqui, ó. passaram quase 2 horas já que a gente tá aqui. Pois é muito gostoso, né? Mas, Muita Viviana, história pra contar. antes da gente ir para a mensagem final, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse um pouco das suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra para ter uma proximidade maior com você, fazer um network com você, ter o acesso a você, como é que o pessoal te encontra nas mídias sociais? Ah, sim, vamos lá. Então, para você encontrar aí nossos conteúdos, né? Nós temos o Instagram, é Viviane Guerra Oficial. Sobre networking ali profissional, a gente tem o BNI Triângulo Sul. As nossas equipes têm o Instagram deles também, mas a cara da nossa regional e tudo que a gente faz aqui é no BNI Triângulo Sul. E tem o YouTube também, né? Viviane Guerra Coach. Você encontra também muitos conteúdos ali que a gente traz de liderança, né? Então, fiquem à vontade, né?
eu acesso as minhas redes sociais, né? Então, se você chamar lá no direct, né, postar alguma coisa ali, um post, um comentário, com certeza eu estarei olhando e vou responder, tá bom? E eu aguardo vocês lá. Boa. Viviana, agora eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, principalmente para o pessoal que está iniciando esse processo de network aí, quer ter uma conexão eficaz com as pessoas aí. É, ah, o que eu posso falar para vocês é: aprenda a fazer o networking de forma profissional, busque ambientes que pratiquem isso, né? Instituições, organizações que te ensinam a fazer o networking profissional, para você não queimar cartucho e já começar do jeito certo. Isso vai fazer toda a diferença e principalmente, né, cuide da sua competência, cuide das suas habilidades, para você ser digno de ser referenciado e receber boas indicações de clientes. E cuide do seu lado comportamental também, para construir essa reputação, né, essa credibilidade, e mostrar que você é um empreendedor, um empresário, um profissional, né, que é confiável e que a gente pode indicar de olhos fechados. E junto com isso, melhoria contínua sempre, né, desenvolvimento pessoal muito importante para sustentar você aí no sucesso dos seus negócios e esteja em ambientes com pessoas que estão buscando esse mesmo caminho de crescimento. Eu acho que se resume a isso, né, tem muita coisa que a gente pode falar, mas a principal mensagem é essa. É isso aí, Viviane. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que o que a gente conversou aqui vai ajudar muitas pessoas, principalmente empreendedores aí que estão iniciando nesse mercado aí. E para você que chegou até aqui, eu gostaria novamente de fazer mais pedidos. Eu gostaria que você curtisse, comentasse. Comenta aqui sobre esse episódio, eu vou te responder. A Viviane também se propõe aqui a responder os comentários também. Compartilha, né, esse episódio, compartilhe no WhatsApp, no Instagram, para mais pessoas, no Telegram também, para a gente fazer um movimento aí e chegar com esse assunto aqui a mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever e principalmente ativar as notificações. Ative as notificações porque nos próximos dias aí, nas próximas semanas, o Sério Mais Em Tanto terá novos convidados com novas experiências, novos assuntos que vai fazer a gente chegar à nossa melhor versão. Então até a próxima e tchau, tchau.